Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem está nos acompanhando no YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago, que tá ajeitando a câmera, né? Pra deixar a gente bonito. Eita, se fizesse milagre. Mas é no máximo que dá, né? No máximo que dá. Vamos lá. Vamos falar de futebol porque hoje tem jogo do Campeonato Cearense. Temos 2, na verdade, né? Mas ontem também tivemos. Vamos de resultado primeiro? Bora. Barbalha e Horizonte, como foi? Barbalha e Horizonte, esse jogo terminou em 1-1, certo? O Barbalha saiu na frente com o gol do atacante Eriquinho. O Horizonte, ainda no primeiro tempo, conseguiu um empate com o atacante Leozinho, né? E com esse resultado, o Barbalha e o Horizonte chegaram a 4 pontos, né? Cada um com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui. Então mostra que as duas equipes elas estão bem parecidas em relação à força nessa temporada, né? São na minha visão, são duas equipes que estão me surpreendendo. Porque, coincidentemente, Barbalha e Horizonte foram os 2 times que ano passado brigaram contra o rebaixamento e que escaparam na última rodada. Inclusive, na última rodada se enfrentaram. E como foi o resultado? Exatamente. O Horizonte acabou vencendo, mas por conta de um gol do Barbalha... Ele também conseguiu subir? Foi o seguinte, ano passado foi pro quadrangular do rebaixamento, foram Horizonte... Quadrangular da morte. Exatamente, foram Horizonte, Barbalha, Atlético Cearense e Caucaia. Horizonte e Barbalha se enfrentaram na última rodada, certo? E por conta de um gol, o Barbalha se salvou. Porque o Horizonte ganhou o jogo por 1-0, se eu não me engano. E eu acho que o Caucaia fez... Aliás, o Horizonte ganhou o jogo do Barbalha. E por conta de um gol do Caucaia, o Barbalha acabou se livrando na última rodada. E esse foi o último confronto do quadrangular da morte. Então ontem eles voltaram a se enfrentar, empataram o jogo... E mais uma vez estão ali muito parecidos em relação à força. Assim como foi no ano passado, também se mantém para essa temporada. Acho que eles não vão brigar contra o rebaixamento. Acredito eu que pelo que eles apresentaram até o momento, não são equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Talvez sejam equipes que também não briguem pela classificação de forma mais incisiva, mas, né, para classificação para as quartas de final. Mas eles podem ali ficar no meio de tabela. Não acredito que sejam rebaixados, a menos que mude muito nas próximas rodadas, certo? E hoje temos 2 jogos, né? 2 jogos. Vamos começar por onde? Floresta e Ferroviária ou Ceará e Iguatu? Eu vou deixar você escolher. Diga qual jogo que você quer falar primeiro, vai. Vamos de Floresta? Pronto, vamos de Floresta. Foi até porque é o jogo que vai começar primeiro. Agora, às 7 horas da noite, vamos ter Floresta e Ferroviário lá no estádio Domingão, em Horizonte. O Floresta até aqui está invicto, venceu o primeiro jogo contra o Barbalha, empatou o segundo jogo contra o Iguatu fora de casa e agora enfrenta o Ferroviário. Já o Ferroviário não conseguiu nenhuma vitória. Junto com o Cariri, são os 2 únicos times que até agora não conseguiram nenhum ponto na competição. O Ferroviário vem de 2 derrotas, perdeu para o Horizonte na primeira rodada, perdeu para o Ceará na segunda rodada e vai agora contra o Floresta tentar conseguir a primeira vitória no estadual. Inclusive, nós já temos as escalações dos 2 times, porque como o jogo acontece agora às 7 horas, então os times têm que liberar até no máximo 1 hora antes do jogo as escalações oficiais. E nós vamos... Quem está nos acompanhando no YouTube está acompanhando agora, certo? Tá vendo essas escalações. Mas nós vamos trazer aqui. Vamos começar pelo Floresta, porque é o mandante do jogo de hoje. O Floresta vai de... Vilderk no gol, Ludwig na lateral direita, Ícaro e Fernando são os 2 zagueiros, Furlan na lateral esquerda, Lucas e Guilherme são os 2 volantes, Tadei é o meio campista, o camisa 10. No ataque, Andrew, Vitinho e Aleph. O Aleph, inclusive, é ex-ferroviário, foi campeão da Taça Fares Lopes na temporada de 2024 pelo Ferroviário contra o Floresta. E agora tá vestindo as cores do Floresta. O técnico é o Marcelo Chamusca, experiente, bicampeão cearense já. E agora vai tentar aí fazer uma boa campanha, ou até, quem sabe, o título do Campeonato Cearense com o Floresta. O Ferroviário vai de Silvaldo Júnior. É um esquema muito parecido com o que a gente trouxe da última vez, com 3 zagueiros. O Wesley Júnior, Jefão e João Cuba são os 2 zagueiros, Riquelme na ponta direita, Pablo Alves na ponta esquerda. Os 2 volantes são William Maranhão e Garibe. João Vitor também
faz ali o meio de campo, o ataque, Alanzinho e Kiwan, 3-5-2, o time do Thiago Zorro pressionadíssimo. Se não vencer hoje, ele corre sérios riscos de ser demitido do Ferroviário. Agora vamos de Ceará e Iguatu. Bora porque Ceará e Iguatu, assim como o Floresta e o Ferroviário, vivem também situações semelhantes. O Iguatu ainda não venceu. Só que o Iguatu, pelo menos, conquistou um empate. Empatou com o Floresta na última rodada, mas perdeu para o Maracanã em casa. Os 2 jogos foram em casa. Perdeu para o Maracanã na primeira rodada, então tem 1 ponto. O Ceará, por outro lado, está invicto. Tem 100% de aproveitamento, 2 vitórias em 2 jogos. Venceu na última rodada o Ferroviário e venceu o Tirol na primeira rodada no PV. E hoje joga contra o Iguatu. O Ceará até agora só jogou no PV. O ponto é porque contra o Ferroviário, o mando de campo foi do Ferroviário. Então, teoricamente, o Ceará jogou fora de casa contra o Ferroviário. Mas contra o Tirol e contra o Iguatu, joga em casa. E o Iguatu até agora só jogou no Morenão. Lá em Iguatu, os 2 jogos, e perdeu um e empatou o outro. E aí nós vamos trazer prováveis escalações, certo? Temos as artes dos 2 times. Mas vamos começar pelo Ceará, que é o mandante de hoje, tá? Você que tá no YouTube, tá vendo, exatamente, né? Tá acompanhando aí. Exatamente. Ó, o Ceará deve ir muito parecido com o time que jogou contra o Ferroviário. Eu acredito que a mudança deve acontecer na zaga. Acho que o Marlon sai e entra o William Machado. Por quê? O Marlon vem muito pressionado por falhas nos 2 últimos jogos, né? Tanto que a torcida vaiou bastante o Marlon no jogo contra o Ferroviário. Então o Ceará deve ir com Kehler, na minha visão, deve ir com Kehler, Dieguinho, Ramon Menezes, William Machado e Matheus Bahia, Fernando Sobral e Lourenço, os 2 volantes, Mugni, o meia de criação, no ataque, Galeano na ponta direita, Pedro Henrique centralizado e Fernandinho na ponta esquerda. Já o Iguatu vem num 4-4-2. O Iguatu deve vir com Mauro Iguatu no gol, Richard na ponta direita, a dupla de zaga Wagner Vidal, Davi Dias e Giovani na ponta esquerda, Léo Carioca, Matias Verdun e Luan Silva no meio de campo, Mateuzinho, né, no meio de campo, Eduardo e Salib no ataque. Esse deve ser o time do Iguatu. O Iguatu hoje que vai de técnico novo, o Woodley, que vem do Retrô. Foi contratado pelo Iguatu, vai estrear hoje contra o Ceará, certo? Certo. Mais alguma coisa? Não. Amanhã a gente tá de volta, trazendo todos os detalhes desses jogos, mas também trazendo os jogos de quinta-feira, certo? Porque amanhã tem Fortaleza.